Olá, pessoal! Como a nossa avaliação é na semana que vem, no dia 3, essa semana eu vou postar correção dos exercícios referentes ao conteúdo da avaliação. Exercícios que a gente não está conseguindo corrigir no chat, e assim vocês têm possibilidade de estudar de acordo com a videoaula, ok? Então vamos lá. Na página 91 da apostila 3, a gente tem multiplicação de números racionais. No exercício 1, na letra A, ele pede para a gente dar um exemplo da propriedade do fechamento. Então, a Pro separou esse exemplo para vocês. Então, 2 quintos vezes 1 terço. E aí, 2 vezes 1 vai dar 2. 5 vezes 3, 15. É só isso o exemplo da propriedade de fechamento. E nessa propriedade, ela fala que a multiplicação de dois números racionais vai resultar em um número racional também. Na propriedade comutativa, ele quer um exemplo aqui na letra B. Então, eu separei a fração 3/4 vezes a fração meio. Se eu multiplicar essas duas frações nessa ordem, se eu inverter a ordem, fizer meio vezes 3/4, vai dar o mesmo resultado. Então, 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. Agora, vamos ver nessa outra ordem. 1 vezes 3 também é 3. 2 vezes 4 também é 8. Então, é válida a propriedade comutativa para números racionais. Agora, a propriedade associativa. Na associativa, eu tenho que fazer o uso do parênteses. Eu tenho 3 frações, todas estão multiplicadas. Se eu associar primeiro essas duas frações, faço o resultado daqui dentro do parênteses, depois eu multiplico por 1 terço. Vai dar o mesmo resultado se eu fizer a associação entre as duas últimas frações e depois multiplicar por meio. Os dois têm que dar o mesmo resultado. A gente vai provar agora a propriedade associativa. Então, vamos lá. Vamos primeiro multiplicar esse parênteses. 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 4, 8. Vezes 1 terço. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 8, 24. Agora, eu vou fazer desse lado. Copia o meio. Primeiro, vai fazer o parênteses. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, é 12. Isso vai dar 1 vezes 1, 1. 2 vezes 12, 24. Provando assim que a associativa é válida na multiplicação de números racionais. Próxima propriedade é a propriedade do elemento neutro. Eu tenho menos 2 sétimos vezes 1. Eu tenho que provar que o elemento neutro é válido para a multiplicação de números racionais. O elemento neutro para nós é o 1, porque o 1 é neutro na multiplicação. Se eu multiplicar o 1 por menos 2 sétimos, vai dar o próprio menos 2 sétimos. Porque aqui eu tenho que multiplicar o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador.
Quando eu não tenho denominador, eu imagino que eu tenho 1 aqui. Então, é menos 2 vezes 1, que deu menos 2. 7 vezes 1, que dá 7. Propriedade do elemento inverso, ela diz que a multiplicação entre os meus números racionais tem que dar 1 inteiro. Então, vamos lá. Eu peguei a fração 2/7. A fração inversa dessa fração é a fração 7/2. O 7 foi para cima e o 2 foi para baixo. Então, 2 vezes 7 é 14. E 7 vezes 2 também é 14. A fração, ela é uma divisão. Então, 14 dividido por 14 é 1. Assim, a gente prova que na multiplicação de números racionais sempre vai dar 1 inteiro. Na multiplicação do inverso, né? Na letra F, a propriedade distributiva. Então, eu tenho aqui meio, que multiplica 1/3 mais 1/5. Como que eu resolvo isso usando a propriedade distributiva? Distributiva significa distribuir. Então, eu vou distribuir esse meio que está multiplicando aqui fora, vezes 1/3. Então, eu vou escrever, eu não vou multiplicar direto. Então, é meio vezes 1/3. Qual é o sinal que está aqui dentro? Não é mais? Então, agora eu coloco mais. E depois eu vou multiplicar o meio agora pelo 1/5. Então, eu vou escrever, eu não vou multiplicar, senão eu vou me confundir. Meio vezes 1/5. Então, ó, eu distribuí o meio para as duas frações que estão aqui dentro do parênteses. Ficou meio vezes 1/3, então meio vezes 1/3, mais meio vezes 1/5, tá? Agora, vamos resolver. Então, primeiro, as multiplicações. Então, vamos lá. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. Vou ter que fazer o MMC entre 6 e 10. O MMC entre 6 e 10. Eu vou fazer aqui no cantinho. 6 e 10. Os dois são números pares. Então, eu vou primeiro dividir por 2. 2. 6 dividido por 2 é 3. 10 dividido por 2 é 5. Próximo número primo é o 3. Vou dividir 3 por 3, dá 1. 5 não vai dar resto, 0, copia. Agora, eu só posso dividir por 5. 5 dividido por 5 é 1. Copia o outro 1. Eu tenho uma linha de 1s, então fechou aqui o meu MMC. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, MMC entre 6 e 10 é 30. Então, 30 mais 30. Agora, volta lá na operação com frações. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 30 dividido por 6 é 5. 5 vezes 1, 5. 30 dividido por 10 é 3. 3 vezes 1, 3. 5 mais 3, eu já posso somar, porque o denominador agora é o mesmo. Então, vai dar 8 30avos.
E assim a gente usou a propriedade distributiva para a multiplicação de números racionais. Agora o exercício 2, ainda da página 91, que ainda vai falar de multiplicação de números racionais. A gente vai fazer a letra E. Na letra A, ele dá um texto em português. Você tem que transformar em linguagem matemática. Então, ele quer que você resolva o dobro de 3/5. O dobro é 2 vezes. E 3/5 eu escrevo dessa maneira. Como que eu vou multiplicar isso? Vou multiplicar reto. 2 vezes 3. Aqui embaixo do 2, eu vou imaginar que tenho o 1. Quando não tem nada, só pode ser o 1. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. Na letra B, ele quer o triplo de 5 onzeavos. O triplo é 3 vezes e 5 onzeavos. Eu escrevo dessa forma. A mesma coisa que eu pensei lá em cima. Eu vou imaginar que nesse número inteiro tem o número 1. 3 vezes 5, 15. 1 vezes 11, 11. Isso deu 15 onzeavos. Na letra C, ele quer 3/5 de 1/4. Então, 3/5 vezes 1/4. Esse D que representa a multiplicação. Sempre que tiver uma fração de uma outra, é vezes. Então, vamos lá. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. Deu 3 vinteavos. Na letra D, ele quer 1/3 de 2 nonos. Então, 1/3 vezes 2 nonos. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 9, 27. Dá 2 27avos. No exercício 3, ele quer só o resultado dos produtos. Produto é uma multiplicação, então vou multiplicar 2/3 por 7 nonos. 2/3 por 7 nonos é o numerador pelo numerador, o denominador pelo denominador. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 9, 27. Na letra B, o problema é que eu tenho um número negativo, então é menos 3/5 vezes 2/7. Primeiro eu multiplico o sinal, usando a regra de sinais. Então, menos com mais, porque quando não tem sinal é mais, vai dar menos. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 7, 35. Menos 6, 35avos. Na letra C, eu tenho 7 nonos, que multiplica menos 1/10. Então, ó, é mais, porque aqui não tem sinal, é mais. Mais com menos é menos. 7 vezes 1, 7. 9 vezes 10, 90. Continuando, eu tenho menos 5/6, que multiplica menos 7 nonos. Menos que multiplica menos, dá mais. 5 vezes 7, 35. 6 vezes 9, 54. Na letra E, menos que multiplica menos, dá mais. 2 vezes 4, 8. 9 vezes 5, 45.
Na letra F, eu tenho menos, que multiplica mais. Aqui não tem sinal, é mais. Vai dar menos. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 13, 26. Para fazer o exercício 7, a gente tem que lembrar um pouquinho o que era o inverso e o que era o oposto. O oposto, eu tenho que pensar na minha reta. Então, o sinal vai mudar. O oposto é o que está exatamente do lado oposto em relação ao zero. Então, oposto de 3/8 é menos 3/8. Só que ele quer o inverso do oposto. Se o oposto é esse, o inverso é o inverso desse. O inverso que eu vou inverter o numerador e o denominador. Mas o sinal, ele nunca muda. Então, é menos 8 terços. Então, o inverso do oposto, a resposta correta é essa aqui. No exercício 8, ele quer que determine o oposto do inverso. O inverso é menos 5/2. Se o inverso é menos 5/2, o oposto é mais 5/2. No exercício 9, ele explica a simplificação na diagonal. Eu já expliquei isso para vocês em sala, vamos reforçar. Então, a multiplicação de fração. Se eu olhar essa diagonal aqui, ó, 5 e 15, eles são múltiplos de 5. Então, eu vou simplificar aqui, ó, nessa diagonal. Então, 5 dividido por 5 dá 1. 15 dividido por 5 dá 3. Agora, eu vou simplificar nesse outro sentido aqui, ó, na outra diagonal. Posso dividir direto por 4. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2, porque eles são múltiplos de 4. Como eu já simplifiquei antes de multiplicar, agora eu multiplico só os números que estão em rosa. Então, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. E assim, eu já cheguei na minha fração irredutível. Se eu multiplicasse sem simplificar, ia dar 5 vezes 8, 40. E 4 vezes 15, dá 20, vai 2, 60. E daqui eu teria que simplificar. Eu ia chegar nessa fração e teria que chegar na fração irredutível. Por isso que essa técnica de simplificação na diagonal, ela ajuda bastante a gente. Então, vamos aos exercícios. Na letra A, eu vou simplificar primeiro essa diagonal aqui, do 8 e do 6. Veja bem que eu só posso fazer isso quando for uma multiplicação. Em nenhuma outra operação eu posso fazer essa simplificação. Então, eu vou dividir por 2, dividir por 2. 8 dividido por 2 é 4. 6 dividido por 2 é 3. Agora, vou olhar a outra diagonal. Então, eu tenho 15 e 25. São múltiplos de 5. Vou dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 25 dividido por 5 dá 5. Agora, eu vou efetuar a multiplicação. Lembrando que as duas frações são negativas. Então, menos com menos é mais. 4 vezes 5, 20. E 3 vezes 3, 9.
Agora a letra B. Nessa diagonal, esses dois números são múltiplos de 7. Então, eu vou dividir 14 por 7, vai dar 2. 49 por 7, vai dar 7. Agora, eu vou olhar essa outra diagonal. Eles são divisíveis por 9. 9 dividido por 9 é 1. 45 dividido por 9 é 5. Lembrando agora do sinal de cada fração. Menos com menos dá mais. 2 vezes 5, 10. E 1 vezes 7, 7. Agora a divisão de números racionais. Na divisão, eu conservo a primeira fração do jeito que ela está e eu inverto a segunda. Então, vai ficar 6 sétimos. Aqui vai virar uma multiplicação. E o inverso, que é 8 sobre 1. O 8 veio para cima e o 1 para baixo. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 1, 7. Na letra B, é 3 quintos, que divide menos 4 nonos. Eu vou copiar a primeira fração, 3 quintos, multiplicar pelo inverso da segunda. Só que ela continua negativo, galera. Inverti. O 9 foi para cima, o 4 veio para baixo. Agora, mais, que multiplica menos, é menos. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 4, 20. Agora, é menos 9 onzeavos, dividido por menos 2 sétimos. Então, eu vou confirmar essa daqui. Vai ficar igual vezes o inverso dessa, menos 7 meios. O 7 foi para cima e o 2 veio para baixo. Menos que multiplica menos é mais. 9 que multiplica 7, 60. 63. 11 vezes 2, 22. Na letra D, eu tenho menos 7 trezeavos, dividido por 5 oitavos. Vou copiar a primeira fração. Menos 7 trezeavos. Agora, multiplicado pelo inverso desse. Então, é 8 quintos. Essa fração é positiva. Menos com mais é menos. 7 vezes 8, 56. 13 vezes 5, 65. No exercício 4, ele quer que a gente use também a simplificação. Mas eu não posso usar nesse momento aqui, quando eu ainda estou na divisão. Só depois que eu inverter a segunda fração. Então, eu vou copiar a primeira. 10, 11. Vezes o inverso dessa, que não muda o sinal. 33 vai para cima. 40 para baixo. Agora, eu vou usar a simplificação. Nessa diagonal aqui, eles são múltiplos de 10. 10 dividido por 10 é 1. 40 dividido por 10 é 4, desculpa. Agora, nessa outra diagonal aqui, ó, eles são múltiplos de 11. Então, 11 dividido por 11 é 1.
E 33 dividido por 11 é 3. Agora eu posso terminar a multiplicação. Primeiro vamos ver o sinal. Mais que multiplica menos, é menos. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4. Dá menos 3 quartos. Na letra B, a mesma coisa. Primeiro eu vou inverter para transformar numa multiplicação. Então, copia a primeira fração. Menos 15, 16. Multiplicado por, inverte essa, ela continua negativa, o 24 vai para cima, o 25 vem para baixo. Agora vamos ver a simplificação. Nessa diagonal aqui, eles são múltiplos de 5. Então, 15 dividido por 5 é 3, 25 dividido por 5 é 5. Nessa outra diagonal, eles são múltiplos de 8. 16 dividido por 8 é 2. 24 dividido por 8 é 3. Agora eu posso terminar a multiplicação. Menos que multiplica menos é mais. 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 5 é 10. Na letra C, a gente também vai fazer a mesma coisa. Então, vou copiar a primeira fração. Menos 26, 85. Parênteses, porque ele é negativo. Vezes, vou inverter esse. 34, 39. E esse talvez é o mais difícil para vocês pensarem, porque os múltiplos aqui, eles são muito grandes. Então, nessa diagonal aqui, ó, que talvez seja um pouco mais fácil, está dividido por 13. Então, 26 dividido por 13 dá 2. 39 dividido por 13 vai dar 3. Agora, essa outra aqui, ó, ela está múltipla de 17. É o único número, é o maior número, né? Que eu posso dividir o 85 e que eu posso dividir o 34. Então, 34 dividido por 17 vai dar 2. E 85 dividido por 17 vai dar 5. Agora eu posso multiplicar. 2 vezes 2. Esqueci o sinal. Primeiro sinal, gente. Menos que multiplica mais vai dar menos. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 3, 15. O próximo exercício é o exercício 8, ainda da página 94. Eu tenho uma sequência de frações e divisões. Eu não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Então, primeiro, eu vou focar nessas duas primeiras, para depois dividir pela terceira. Então, a gente resolveria assim. Copia a primeira, vezes o inverso dessa, copia essa última. É como se eu estivesse resolvendo expressões. Então, 3 vezes 9, 27. 5 vezes 1, 5. Aqui também não é dividido, então eu já vou multiplicar pelo inverso dessa. 7 quartos. Você vai observar se não tem nada que te ajude. Não tem. 5 e 7 não consigo dividir pelo mesmo número. 27 e 4 também não. Então, vamos efetuar as multiplicações. 27 vezes 7
dá 189. 5 vezes 4, 20. Aqui a mesma coisa. Eu tenho 3 frações e 2 divisões. Então, eu vou primeiro resolver na sequência essa divisão para depois dividir pela última. Então, copia a primeira vezes o inverso e ainda copia a última. 3 vezes 9, 27. 5 vezes 1, 5. Ixi, acho que é para copiar mesmo. Espera um pouquinho, deixa eu consertar. Bom, galerinha, a letra B, no nosso livro, ela tá igual à letra A. Então, eu vou pular para a letra C, tá? Eu tenho operação de multiplicação, operação de divisão. Na ordem lá das expressões, elas estão no mesmo nível. Então, eu vou primeiro resolver a primeira operação que aparece para mim. Então, eu resolvo isso para depois dividir lá pelo menos 2. Então, aqui é uma multiplicação. Aqui é mais porque não tem sinal. Mais com menos, menos. 5 vezes 1, 5. 8 vezes 7, 56. Agora, copia aqui o dividido. Ah, não, já vamos inverter. Se é divisão, agora eu vou fazer uma multiplicação. Eu tenho que lembrar que o único número que eu posso colocar aqui embaixo no denominador é o 1, para não alterar o valor. O 1 é elemento neutro, né? Então, o 1 vai para cima e o 2 vai para baixo. O sinal vai continuar, então eu tenho uma multiplicação de negativos. 1 para cima, 2 para baixo. Menos, que multiplica menos agora, vai dar mais. 5 vezes 1, 5. 2 vezes 56, 112. O exercício 9, da página 94, ainda é uma divisão. Ele tem alternativas, ele é parecido com a nossa prova. A nossa prova vai ser assim em teste. Então, eu não vou chutar, né, a alternativa. Eu vou resolver, e aí o resultado que der, eu marco a alternativa. Então, vamos lá. Divisão. Então, eu sei que eu tenho que transformar numa multiplicação e inverter o segundo. Vou copiar a primeira fração. Multiplicação. Inverto essa outra. 25 vai para cima. O 12 vai para baixo. Ele quer a forma irredutível. Então, ele não quer que a gente deixe sem simplificar. Então, vamos simplificar antes, igual a gente aprendeu na diagonal. Então, nessa diagonal aqui, esses números são múltiplos de 6, o 18 e o 12. Vou dividir 18 por 6, vai dar 3. 12 por 6, vai dar 2. Nessa outra diagonal, eles são múltiplos de 5. 35 dividido por 5 vai dar 7. E aqui 25 dividido por 5 vai dar 5. Agora é só multiplicar. Menos com menos dá mais. 3 vezes 5, 15. E 7 vezes 2, 14. Então, a alternativa correta é a letra A. No exercício 5, na letra A, ele quer que a gente dê os 5 oitavos de 56 quilos. Então, eu vou escrever em linguagem matemática. 5 oitavos.
Lembra que a palavrinha D, a Pro falou que é vezes? Então, é vezes 56. Na diagonal, eu posso simplificar. Aqui, ó, 56 e 8. Então, divido aqui por 8, vai dar 1. Divido aqui por 8, vai dar 7. E depois 5 vezes 7, que dá 35. E o 1 seria vezes 1, não preciso colocar 1 aqui. Então, vai dar 35 quilos. 5 oitavos de 56 quilos é 36 quilos. Na letra B, ele quer 3/7 de 63 litros. Em linguagem matemática, é 3/7 vezes 63. Também posso simplificar nessa diagonal aqui, dividir por 7. 7 dividido por 7 dá 1. 63 dividido por 7 dá 9. 3 vezes 9 dá 27. 1 vezes 1 invisível dá 1, não precisa colocar. Então, é 27 litros. Aqui, 2/5 de 35 pessoas. Eu escrevo assim, 2/5 vezes 35. Eu vou simplificar na diagonal. Dividido por 5 dá 1. 35 dividido por 5 dá 7. Então, aqui vai dar 2 vezes 7, 14 pessoas. Agora a letra D. 7/13 de 52 parafusos. Eu escrevo 7/13 vezes 52. Nessa diagonal aqui, ó, se eu dividir por 13, 13 dividido por 13 dá 1. 52 dividido por 13 dá 4. 4 vezes 7 vai dar 28. Aqui ficaria 1 vezes 1 por 1, não precisa colocar. Então, 28 parafusos. Terminando por aqui a correção dessa aula. Amanhã eu vou postar uma nova correção da próxima aula. E a gente vai trabalhar aqueles assuntos que a gente falou no chat para avaliação. Bons estudos, estudem bastante. A nossa prova é dia 3.